Olá, amigos e amigas da DNC. E o assunto não poderia ser outro, porque, infelizmente, eu acho que nós vamos passar bastante tempo comentando sobre economia. O Brasil vive aí um verdadeiro caos econômico, um flagelo econômico, e onde quem vai pagar o pato somos eu e você, que compomos a parte majoritariamente trabalhadora dessa nação, que é quem ainda contribui para que o país ainda não tenha ido para o colapso total. A presidente da República, ilustríssima e magnífica Dilma Rousseff, anunciou ainda no início dessa semana que decidiu finalmente, como a gente comentou no áudio anterior, controlar a inflação, aumentando a taxa básica de juros e dando ouvidos à oposição e a nós, principalmente, que fazemos essa oposição há tanto tempo, e quando eu digo nós, eu me refiro a nós todos que fazemos oposição a esse governo, de que era impossível controlar a inflação apenas mexendo na taxa Selic. Mas o governo nunca deu ouvidos e agora então aumenta a taxa básica de juros, mas isso não vai servir para de forma alguma controlar a inflação. Não, isso vai no máximo estabilizar essa inflação que a gente tem hoje na casa de 10% jogando por baixo. Né? A gente sabe aí que em alguns alimentos a inflação já extrapola 33%, como em vários lugares é o caso dos ovos de frango aí que já passam tranquilamente dos 20%. Sem falar combustível que está com aumento aí blindado pelo governo, mas que qualquer hora vai sair e vai ser realmente para estourar a boca do balão. Mas hoje o que chamou muita atenção é que aos poucos a gente vai vendo, e por um lado, não sei se não é bom, que a Dilma vem arcando com as consequências da própria praga que plantou, da própria herança maldita que irá dela para ela mesma. Os cofres públicos acumulando aí mais de 45 bilhões de déficit. Os juros, né, da dívida pública, que é uma dívida pública impagável que o nosso país tem, com bancos e sabe-se lá Deus com mais o que, essas dívidas, os juros dessas dívidas, para serem amortizados, dariam aí a faixa de 90 bilhões de reais. Então o governo se propôs a fazer uma economia de 90 bilhões de reais e não só apenas fracassou nessa economia de 90 bilhões, como ainda está com os caixas estourados em mais de 45 bilhões de reais. Ou seja, não só não vai conseguir amortizar os juros da dívida, como também está com os caixas estourados, porque o país não cresceu, a inflação está crescendo, o desemprego está aumentando e com isso os gastos do governo, com as despesas normais e mais a corrupção, não diminuem, ou seja, só fazem aumentar conforme vai se dando o aparelhamento do Estado. E o Brasil vai indo água abaixo sem que muitos percebam a gravidade do que está acontecendo. Mas qual é a gravidade? A gravidade é que muitos brasileiros vão perder os seus empregos. A novidade e a gravidade é que muitos brasileiros que hoje conseguem comer carne não vão mais poder comer carne, não vão mais poder fazer as suas refeições que, vamos concordar, depois do Plano Real, melhorou muito a qualidade de vida dos brasileiros em algumas questões, apesar da inconsequência deste governo. Mas nós estamos à beira de um colapso que vai tirar da mesa do brasileiro tudo aquilo que foi conquistado pelo Plano Real. Porque não existe plano, não existe uma moeda que seja capaz de resistir aos desmandos deste governo maluco que a gente tem aí, né? Deste governo que pratica, de cada 10 ações que pratica, 9 são ilícitas. Né? Então não existe moeda que aguente. Se a Dilma e o PT administrarem o euro, eles quebram a zona do euro.
Se eles administrarem o dólar, eles quebram os Estados Unidos, porque não existe moeda que consiga resistir a uma coisa básica que o governo do PT não sabe fazer, que é gerenciar e cumprir as medidas macroeconômicas que garantem a estabilidade do país, a estabilidade financeira e a partir dessa estabilidade que virá o conjunto, e aí sim se pode pensar em fazer políticas sociais amplas e tantas outras coisas. Mas o nosso governo não se preocupa com isso. Ele se preocupa em ser um governo imediatista, populista, e agora nós vamos começar a colher de forma triste, de forma sangrenta e desesperadora os frutos desse governo. Mas o que chama mais atenção é que não vai ser apenas nós que vamos colher os frutos desses desmandos, mas principalmente os eleitores do PT. Veja bem, uma pessoa que ganha o Bolsa Família, hoje, jogando por baixo, está pagando 11,5% de inflação, está pagando 37% de impostos, e eu pergunto, o que sobra para quem recebe o Bolsa Família? Não sobra nada, sobra a fome, sobra a continuação da miséria, a perpetuação da pobreza. É o que sobra para essas pessoas. Mas a mediocridade, ela está tão incrustada no DNA da população brasileira, de grande parte dela, que não sobra visão para enxergar o que está diante dos olhos. As pessoas, elas não enxergam que elas estão caminhando para um caminho que não tem volta, que é o verdadeiro despenhadeiro da economia. As pessoas não prestam atenção no debate econômico porque acham que isso não influencia a vida delas. Mas quando vão no supermercado e o leite que custava R$ 2,10, R$ 2,20 até R$ 2,30 passa a custar R$ 2,99, R$ 13,5, R$ 13,15, aí sim se vê uma verdadeira choradeira, né? Mas continuam apoiando um governo manipulador e sujo como que a gente tem. Então, a gente precisa espalhar, enquanto pessoas de direita, ou apenas pessoas que são contra esse governo maníaco que a gente tem aí, a gente precisa espalhar que o país está vivendo um colapso. E aí vão dizer, nossa, mas você é um pessimista, você está ajudando a espalhar que o mercado não anda bem, isso aí não vai atrair investimentos para o país. Querido, pelo amor de Deus, quem é que em sã consciência investe num país onde a inflação já está em 10% e galopando para 20%? Quem é que em sã consciência investe num país onde a dívida pública não consegue sequer ser amortizada? Quem é que em sã consciência investe num país que caminha a largos passos para a implantação de uma ditadura bolivariana comunista? Pessoal, não é o pessimismo, não é o medo, não é discurso nenhum que vai tirar os recursos, que vai tirar os investimentos do Brasil. É o próprio governo e a conjuntura nacional que foi criada por esse governo. Então não tenha medo de contar para as pessoas o que o Brasil está passando, porque não vai ser as tuas notícias que vão fazer o Brasil perder investimentos, porque ninguém em sã consciência investe no Brasil hoje. Aliás, ninguém em sã consciência, podendo ir embora do Brasil hoje, fica aqui. Porque a tendência é o Brasil desmoronar. É tudo que foi construído a duras penas pelo governo Fernando Henrique desmoronar. O plano real não conseguirá resistir aos sucessivos desmandos deste governo cruel, deste governo terrorista, deste governo que pratica anarquia econômica. Não existe estabilidade financeira quando as medidas mínimas de macroeconomia são desprezadas. Por isso, o capital estrangeiro vai começar a se retirar do nosso país. Com isso, dólar dispara, inflação dispara, crescimento da indústria não vai ficar em zero, mas vai cair negativo. Então, pessoal, vamos nos preparar para o que vem. Não adianta ser otimista e não se precaver. Se você pode se precaver,
se precavém. Não espere a economia desabar para você tomar as precauções que tem que tomar. Se você tem investimentos imóveis, se você investe na bolsa de valores, se você tem os seus dividendos guardados na poupança, seja lá o que for, olha, te informa com um analista econômico, te informa com alguma assessoria e dá um jeito de colocar o teu dinheiro onde o governo não possa alcançar. Porque o PT, ele é uma máfia tão pesada que onde ele puder alcançar o seu dinheiro, ele não terá pena nenhuma, em uma palavra mais bonita do que roubar, de expropriar o seu dinheiro. Por isso, fique alerta e não permita com que o seu dinheiro fique ao alcance das mãos dessa quadrilha, porque eles não vão pensar duas vezes em se apropriar do que é seu e do que você galgou a duras penas. A gente vê aí, para encerrar, o exemplo da Argentina, onde a presidente terrorista, golpista, ladra e bandida Cristina Kirchner, a exemplo da nossa, claramente, sem dúvida nenhuma, está fazendo com que a maior mídia do país, o grupo El Clarín, dono de jornais e de mais de 200 emissoras de televisão e rádio, tenha que se desfazer de mais da metade das emissoras de televisão e rádio. O que ela está fazendo? Expropriando, roubando e censurando a imprensa. É ligada a quem essa bandida maldita? Ao Fórum de São Paulo, que é o quê? O criadouro da ratazana que nos governa. Então, pessoal, fiquem alertas, reagimos ao que está acontecendo aí, vamos contar às pessoas o que está acontecendo, porque a verdade nunca prejudicou ninguém, a verdade liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A todos, meu muito obrigado.